Boa noite, que bom nós estarmos na casa de Deus, tendo essa oportunidade de nos congregar no meio de semana para poder reabastecer as nossas energias espirituais. Obrigado também àqueles que estão em casa, estão aí nos acompanhando, e obrigado porque numa quantidade imensa aí de igrejas que estão transmitindo, vocês escolheram estar conosco nesta noite. Nós queremos compartilhar com vocês, antes de iniciarmos aí a nossa mensagem, primeiro algumas informações. E nós teremos um final de semana, um sábado muito especial. O sábado, ele será marcado por uma vigília. Nós vamos começar essa vigília 9 horas da manhã, com a nossa escola sabatina. Logo depois, então, nós teremos o nosso culto aqui na igreja. E na parte da tarde, nós teremos 2 momentos. Então, nós teremos os momentos onde nós estaremos dedicando alguns livros missionários a Deus, para que esses livros possam chegar aos diversos lares e pessoas que precisam, nesse momento, receber essa mensagem. Nós temos mais de 4.000 livros que poderão ser entregues nesse sábado à tarde. E eu gostaria que vocês se organizassem, nós já colocamos isso para que cada unidade da escola sabatina criasse um projeto. E na primeira parte da tarde, ou seja, depois do almoço, na primeira tarde você se ocupasse com essa tarefa de distribuir esses livros, de entregar essa mensagem. E no final do sábado, às 16 horas, nós teremos então o encerramento dessa vigília, que vai acontecer pela plataforma do YouTube, tá? Via a União, via a associação. Nós iremos compartilhar com vocês o link. E aí a União, como União, nós estaremos nos agrupando, nos reunindo, para que possamos fechar essa vigília. Então é uma vigília híbrida, onde nós teremos o início aqui na igreja, onde nós teremos a atividade missionária e o final dela nesse formato aí digital, tá? Esse é um formato novo, mas veio para ficar. Então eu sei que é uma grande oportunidade para nós. Você então deve se envolver nessa atividade, além da vigília de ter aí a entrega do livro, de ter as mensagens que serão compartilhadas, músicas especiais. Você também está sendo desafiado ou desafiada para praticar e organizar um jejum. Se você, por exemplo, não tem condição de fazer no sábado, comece na sexta-feira. E aí você conclui ele no sábado de manhã. De repente você vai estar recebendo alguma visita, não tem como jejuar, Então você começa na sexta-feira e conclui ali então no sábado, recebendo a pessoa na sua casa. E se você não puder fazer no sábado, faça em outro momento também. O importante é nós, como igreja, como família, nos organizarmos para estarmos em oração e jejum e recebermos também a palavra de Deus aí. Eu quero que vocês orem também, porque nós temos várias pessoas que estão tomando decisão pelo batismo. E pessoas que nós já estávamos insistindo para que elas pudessem ser batizadas há anos. E agora Deus, então, está tocando no coração dessas pessoas. Tá? Eu gostaria que vocês orassem, porque tem muitas pessoas que estão aí nesse limite, nesse limiar dessas decisões aí, que estão presas por alguma escolha, alguma definição que precisa acontecer, e Deus está tocando no coração dessas pessoas. Nós queremos então nesse momento convidar você para que juntos possamos então abrir a palavra de Deus no Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 6. E eu quero, nesse momento, ler com vocês uma versão aqui que é a Bíblia na linguagem de hoje. E o texto, capítulo 6, o versículo 12. E o texto diz assim: porque nossa luta não é contra pessoa de carne e osso, mas sim com seres sem corpo,
seres do mundo invisível, poderosos seres satânicos, contra o príncipe das trevas que governa este mundo. Nós temos um inimigo, e o nosso inimigo não é a irmã Maria, o nosso inimigo não é o José, o nosso inimigo não é o Jorge, né, Jorge? O nosso inimigo não é um tio Sebastião, não é também, por exemplo, a sogra ou o sogro. O nosso inimigo, ele é invisível, e ele é astuto, ele é cheio de poder, mas do poder do mal. Ele tem uma grande capacidade para convencer aquilo que é ruim, ele diz para nós que é bom. E aquilo que é bom, ele diz para nós que é ruim. Veja que o nosso inimigo, ele é conhecido por vários nomes, né? Nós temos aí também alguns apelidos: diabo, Satanás, príncipe das trevas, antiga serpente, enganador, e a gente poderia multiplicar, quem sabe, mais alguns nomes ou títulos. Na Idade Média, ele foi representado com chifres, com um tridente, com um rabo, e ele gosta de ser pintado de maneira agressiva e até feia e assustadora, porque quando ele aparece realmente em alguns lugares, para algumas pessoas, ele acaba não sendo reconhecido, porque a sua aparência, apesar de produzir um certo medo, ela não é monstruosa como foi pintada na Idade Média, porque Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz e um dos seres mais belos criado por Deus. E ele gosta, na realidade, de ser pintado assim, e ele, geralmente, quando ele nos tenta em cima das nossas vaidades. Então, em outras palavras, eu estou dizendo assim, que ele, na realidade, nos estuda, nos analisa, e talvez como um grande psicólogo aí que tem aí uma vasta experiência para fazer o mal, ele sabe muito bem aquilo que está presente em nosso coração, aquilo que nós gostamos, aquilo que é uma característica talvez forte em nós, um ponto fraco, e ele trabalha em cima das nossas vaidades. Para algumas pessoas ele pode utilizar o álcool, para outras pessoas ele vai utilizar o fumo, para outras pessoas ele vai utilizar aí o sexo ilícito, a pornografia, os desvios aí sexuais. Para outras pessoas ele vai usar essa dificuldade que a pessoa tem talvez de controlar o seu temperamento, a sua língua. Satanás ele vai utilizar então as nossas vaidades, em cima disso ele trabalha para nos tentar. Existe um texto bíblico que diz que ele trabalha de maneira personalizada, como um especialista. Eu não sei quantos de vocês lembram que existia no passado um tipo de vendedor, e esse tipo de vendedor passava também na frente da minha casa, e eu lembro muito com uma certa frequência, assim vem na minha mente ainda, um senhor que empurrava uma carrocinha, e nessa carroça, muito bem limpinha, organizada, tinha ali pães, e ele vendia pães. E ele conhecia tão bem as pessoas, que ele sabia qual era o tipo de pão que a pessoa comprava, e ele já apresentava. Então, Satanás ele trabalha dessa maneira, de maneira especializada, né? De maneira assim que ele apresenta para nós a tentação, dizendo, nossa, isso aqui é para você. Ele trabalha assim. O nosso inimigo, ele geralmente ele aparece mostrando sempre o lado bonito, o lado agradável, mas nunca ele conta toda a história. Ele oculta o final da história. Ele nunca mostra, por exemplo, a tragédia que é a vida e a luta de uma mãe solteira, ou o sofrimento e a dor que é produzida por um aborto. Ele nunca mostra o fundo do poço aonde vive ou está, quem sabe, um toxicoma. Ele nunca, por exemplo, mostra a destruição que uma língua não convertida
e o que ela faz na igreja. Queridos, Satanás ele nunca mostra o que os filmes e as músicas seculares e o poder que ela tem na mente humana de um jovem. Ele sempre apresenta algo assim bonito, belo, atraente, mas ele oculta o final. Se você me perguntar o seguinte, esse inimigo é real? Ele existe? Eu posso dizer para você que sim. Eu já vi várias manifestações. A igreja adventista não é especialista, né, em ficar expulsando demônio em todo culto, como algumas denominações. Mas nós, na minha experiência como pastor, o pastor Elbo está aqui também, eu imagino que em algum momento o pastor Elbo também tenha vivido essa experiência. E eu digo para vocês que não é fácil, é terrível. E já vivi 3 experiências em internato. E uma delas eu era o pastor da igreja. Em uma outra eu era aluno. Mas eu digo para você que, historicamente, nós temos um relato onde Martinho Lutero estava no castelo de Wittenberg e ele estava fazendo a tradução da Bíblia do alemão para, das línguas originais para o alemão. E a presença de Satanás estava tão visível, tentando dificultar, que Martinho Lutero, ele atirou o tinteiro na parede. E hoje, as pessoas ainda que visitam e têm a oportunidade de visitar esse castelo, vocês poderão ir nesse quarto e vocês vão ver ainda a marca da tinta que explodiu na parede, com a intensidade da força com que ele atirou aquele objeto na parede, na tentativa de que Satanás fosse expulso daquele ambiente que estava gerando ali um certo trauma, uma certa dificuldade. Queridos, mas eu estou colocando tudo isso para vocês para mostrar o seguinte, que apesar de Satanás, ele ter o poder do mal, apesar de Satanás saber um monte de coisa, Deus providenciou para nós uma armadura. Deus providenciou para nós um revestimento. E esse revestimento, nós somos convidados também e desafiados a obtermos. E no livro de Efésios, no capítulo 6, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso, e a prisão em que Paulo estava, ele estava algemado a um soldado. Então essa prisão, ele estava dentro de uma cela, e não só numa cela. Ele estava algemado, preso a um soldado para que não fugisse. Então, diante do apóstolo Paulo, ali estava um soldado, com a sua vestimenta, com a sua roupa. E agora, quando Paulo está escrevendo essa carta e outras que ele escreveu, mas nesse momento, Paulo está olhando a vestimenta de um soldado, que está diante dele. E agora ele olha para essa vestimenta e diz assim, nós como cristão também podemos ter uma roupa e uma proteção, uma armadura especial como soldado em Cristo Jesus. Porque a nossa luta não é contra o irmão e contra a irmã. A nossa luta, ela é real contra um inimigo satânico que tem poder e que é invisível. Mas quais são os equipamentos que Paulo menciona? No capítulo 6 aqui ele fala do cinto da verdade, ele fala da couraça da justiça, ele fala dos sapatos do evangelho da paz, ele fala do escudo da fé, ele fala da espada do Espírito. Todos esses equipamentos para apagar e para diminuir a força do inimigo sobre nós. Nesse momento, eu não tenho aqui como trabalhar todos os elementos que compõem aqui essa armadura do cristão. Mas eu quero trabalhar com vocês somente um item, que são os sapatos do evangelho da paz. O que significa esses sapatos do evangelho da paz? Antes da gente entender um pouquinho
e qual é a posição bíblica, o que também a irmã White escreveu a respeito disso, eu quero apresentar para vocês como é que Satanás ele trabalha primeiro, para a gente entender, né? Como é que ele trabalha e por que essa arma, essa ferramenta que Deus nos concedeu é tão importante. Satanás ele trabalha de 4 maneiras. Primeira delas é aquilo que nós chamamos de insinuação. É o que nós também chamamos de tentação. Ele vai olhar para uma pessoa e ele vai insinuar o pecado. Mas isso ainda não é o pecado, porque ele não pode obrigar você a pecar e nem forçar você a pecar. É uma escolha sua, mas ele vai apresentar para você. Ele vai despertar o interesse, o seu interesse no pecado. Então, isso é o que nós chamamos de tentação. Então, essa é a primeira maneira como ele trabalha. E lembre-se, ele trabalha como? De maneira especializada. E eu não tenho, por exemplo, problema nenhum com álcool. Então, se ele colocar, por exemplo, uma grade de uma bebida alcoólica na minha geladeira, vai ficar lá e vai estragar. Agora, para outra pessoa, de repente, para alguém aqui em algum momento que já herdou geneticamente ou já teve contato, vai ser uma grande tentação. Mas a minha tentação vai ser outra, e ele vai trabalhar justamente com isso. Qual é o segundo passo? Ele não para no primeiro passo. Ele vai insinuar o pecado, né? Vai te mostrar, e aí ele vai avançar. E qual é o segundo passo? Agora ele vai tentar persuadir você, né? Convencer você que o pecado é bom, que o pecado vale a pena. E eu aprendi uma coisa na minha vida como pastor, que o pecado é prazeroso. O pecado, ele produz prazer. O pecado, existe uma satisfação do ser humano quando ele peca. Entendeu? O pecado, ele é prazeroso. Porque se não fosse prazeroso, a gente teria dificuldade em pecar. Mas como ele é prazeroso, então nós temos uma facilidade em pecar. E por isso Satanás, primeiro ele tenta, agora ele vai tentar convencer você e argumentar contigo que vale a pena pecar. E ele pode argumentar de várias maneiras, dizendo, olha assim, pode fazer, ninguém está vendo, só está você aqui. Ó, pode fazer uma vez só, depois você para. Entendeu? O que tem, todo mundo faz. E ele pode usar vários outros raciocínios aí, lógica, para tentar convencer você do pecado. E eu digo para vocês o seguinte, que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus para evitarmos as ciladas do diabo. Mas qual é o terceiro passo que Satanás ele utiliza? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente tem muito medo da possessão, né? Quando o indivíduo é possesso, o corpo do indivíduo está dominado, corpo, mente, pelo Satanás. E é realmente assustador. Mas existe o terceiro passo, que é quando o indivíduo ele está sob a influência de Satanás. Ou seja, o primeiro passo é a tentação. O segundo, ele te convence, ele vai persuadir você a pecar. E o terceiro passo é quando você está dando tanto ouvido a Satanás, está escutando tanto a sua voz, os seus conselhos, as suas sugestões, que agora você começa a pecar, você começa a achar especial, e agora então Satanás ele começa a influenciar a sua vida, e você está sob a influência de Satanás. Queridos, mas sob a influência de Satanás, você não cai no chão, não muda a voz, como acontece na possessão. Você não ergue algo, fica com uma força sobrenatural, nada disso. Você olha para uma pessoa, aparentemente ela está normal, só que ela diz assim, no dia que eu quiser parar de pecar, eu paro. Só que ela não consegue parar, porque ela está sob a influência de Satanás. Então, mesmo ela dizendo, quando eu desejar, eu vou parar, a pessoa não consegue parar, porque está sob a influência de Satanás. Eu acho, na minha visão, que esse é o pior estágio.
quando pessoas estão sob a influência de Satanás. Tem a sua mente, a sua vida sob a influência de Satanás. E qual é o quarto passo? O quarto passo, aí sim, é a possessão. É assustador. Nesse caso aí, a pessoa realmente fica possesso. Vai precisar da ajuda de líderes eclesiásticos, né? Pastores, ancianato da igreja, que vão orar, vão fazer uma corrente, para que o inimigo possa ser expulso do corpo da pessoa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o diabo, às vezes, ele entra no corpo de uma pessoa só para fazer um show e para atrapalhar a vida da pessoa, ou, de repente, até o culto. Então, quando acontece uma possessão na igreja, como eu já vivi, a primeira coisa que eu faço é, coloque lá atrás, numa sala, onde ele não tem espaço para dar o show dele. E ali, sim, homens e mulheres de oração vão ali orar, louvar a Deus, para que o inimigo possa ser eliminado da vida da pessoa. Queridos, mas por que eu estou colocando isso tudo para vocês? Porque no livro de Efésios, Paulo, ele diz, pelo menos umas 3 vezes, que nós devemos estar firmes, que nós devemos ficar firmes, que nós devemos assumir uma posição, e ele diz, estais, pois, firmes. Ele usa essa expressão 3 vezes. Ela se torna uma expressão chave dentro do texto. Ele diz que nós devemos permanecer firmes. E eu disse para vocês que Satanás, ele tenta, às vezes, dominar a vida da pessoa, a mente da pessoa. Eu já vi isso acontecendo. E Deus, todavia, promete para nós esse revestimento especial que é essa armadura. E como eu disse para vocês, nós não temos tempo para trabalhar todos os elementos, mas eu quero trabalhar o capítulo 6 e o versículo 15, diz assim, ó. Capítulo 6 e o versículo 15. O texto começa e diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vejam que os nossos pés, lá no Antigo Testamento, era uma referência aos pés dos profetas, os pés do missionário, os pés dos pastores. Era o veículo usado para que a pregação do evangelho acontecesse. Então, os pés têm uma relação muito próxima com a pregação do evangelho. E, geralmente, quando nós lemos esse texto, nós achamos, então, que o sapato que Deus está dizendo aí, seja a pregação do evangelho. Mas não é. Não é a pregação. Tem a ver com a pregação, mas não é a pregação. E para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho o que era o sapato de um soldado romano. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, você pode, por exemplo, de acordo com a sua preferência, escolher se você gosta de tênis, sapatênis ou sapato. Se você gosta de sapato alto, menor, sapato que usa, de repente, alguma coisa para amarrar ou não, você vai escolher o tipo de cor, o tipo de solado, e assim nós escolhemos de acordo com aquilo que nós gostamos. Eu, enquanto estava fazendo esse sermão, eu lembrei dos primeiros equipamentos para calçar que eu usei quando ia para a escola. E aí eu senti saudade e lembrei do quichute, né? E eu sei que muitos usaram quichute. E eu trabalhei no internato, no Espírito Santo, que um diretor interno, todo domingo, quando ele ia jogar futebol, não é que ele botava o quichute? E eu não sei, a gente dizia assim, mas professor Zeferino, aonde o senhor arranjou ainda quichute? E ele dizia calmamente assim, quando eu encontro, eu compro todos. E na casa dele tinha lá um estoque. Porque ele não usava chuteira, mas usava o quichute. Então eu lembrei do quichute, lembrei depois acho que o bamba, né? E assim vai.
entendeu? Depois surgiu uma febrezinha do All-Star, e você vai olhando assim, vai mudando as coisas, né? Queridos, o soldado romano, ele era diferente. Os romanos, eles iniciaram essa moda do sapato, entendeu? Eles criaram sapatos femininos, para homens e mulheres, mas a figura que o apóstolo Paulo estava ali olhando era um soldado, não era um civil. E como é que era o sapato desse civil? Eu vou dizer uma coisa para vocês, bem parecido com uma chuteira. Era uma coisa assim, bem grosseira, e que tinha ali, era taxado com cravos de ferro. E havia uma proteção imensa no solado. E alguns chegam a dizer que eles colocavam madeira, outros colocavam até ferro. Por quê? Porque quando o soldado romano colocava o sapato, ele ia para o campo. Então ele tinha que subir, ele tinha que descer, ele tinha que atravessar rio, ele tinha que atravessar o deserto. E geralmente os inimigos plantavam e minavam o deserto com pedaços de madeira, que quando o soldado corria, então aquilo cravava nos pés. Então o indivíduo não tinha condição de lutar com todo o seu equipamento se ele estivesse descalço. Se ele acordasse de manhã e falasse assim, eu não vou usar esse sapato, mas ele colocasse toda a proteção, ele seria um soldado que voltaria rapidamente para o acampamento, ou perderia a sua vida, ou não cumpriria a sua missão, porque ele teria os seus pés vazados. O apóstolo Paulo está usando então essa ideia. Mas o que são os sapatos do Evangelho? Os sapatos do Evangelho não é a pregação do Evangelho, mas é o Evangelho dentro do seu coração. É a ação do Evangelho na minha vida e na sua vida. Ou seja, a arma eficaz que protege o nosso caminhar, que protege a nossa atitude, a nossa ação como missionário. E a nossa vida, um dos equipamentos é o Evangelho e a plenitude do Evangelho em Cristo Jesus. Sabe como é o nome disso, queridos? Justificação pela fé. Justificação pela fé. Justiça de Cristo na nossa vida. Não é a pregação do Evangelho, mas é a justiça de Cristo na nossa vida. Essa é a ferramenta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mostra claramente para nós que nós precisamos viver o Evangelho. Quando eu estava confeccionando esse sermão, eu falei assim, mas que pensamento é esse? Porque a maioria dos comentários que eu tenho na minha casa, eles direcionam dizendo que era a pregação do Evangelho. E aí eu fui para o comentário adventista. E o comentário adventista diz claramente, não é a pregação do Evangelho, mas é a vida, é o viver o Evangelho de Cristo Jesus. E eu falei assim, mas da onde eles imaginaram isso? E aí eu pensei comigo assim, quero ver o que a Ellen White escreveu a respeito disso. Ela relaciona os sapatos, na realidade ela relaciona os pés com a pregação do Evangelho. Mas e os sapatos? Eu quero colocar para vocês um texto, está ali bem clarinho, né? Mas eu vou ler para vocês, que diz assim, ela diz assim, ó, deixa eu só me localizar, opa, aqui. É só à medida que Cristo nele habita, pela viva fé, influenciando-lhe os desejos e fortalecendo-o com o poder do alto, que pode o homem atrever-se a fazer face a tão terrível inimigo. Qualquer outro meio de defesa é inteiramente inútil. É unicamente por meio de Cristo que o poder de Satanás é limitado. Ela escreveu isso se referindo aos sapatos, mas não para aqui. Vejam agora o outro texto, aí no outro livro está aí a citação, ela diz assim, andem firme e decididamente, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Podem estar certos de que a religião sensacionalista, Deus não pôs sobre ninguém o encargo de estimular apetite pelas doutrinas e teorias especulativas. Meus irmãos, não ensine isso.
Não permita que tais coisas façam parte de sua experiência. Não seja por elas manchada a obra de sua vida. O que Deus está dizendo para nós, queridos, através da serva do Senhor? Que nós temos que viver e calçar a nossa vida com o verdadeiro evangelho. Não com tanta coisa especulativa e coisa mirabolante da mente humana e de seres inteligentes que vão produzindo qualquer conteúdo. E nessa época agora onde a internet está bem próxima de nós, eu digo para vocês o seguinte: existe tanta coisa boa sendo produzida, mas existe tanta coisa ruim sendo produzida, e existe tanta coisa que está sendo misturada erro com verdade, e coisas fantasiosas, teoria da conspiração, e eu recebo constantemente: pastor, isso aqui é verdade? Pastor, isso aqui é verdade? Irmãos, eu não tenho tempo como pastor para ficar correndo atrás de cada novidade que o indivíduo inventa. Você já imaginou? Um indivíduo senta lá e fica inventando as coisas. Aí agora, pastor, será que isso é verdade? Irmão, sabe o que é verdade? É o evangelho de Cristo Jesus. Essa é a verdade. No tempo em que nós estamos vivendo, vão criar fábulas, teorias, isso vai dar coceira no nosso ouvido. E o que a irmã White está dizendo? Irmãos, não vão atrás de coisas o quê? Sensacionalista. Gente gosta disso. Eu ouvi uma vez, esses dias atrás, um advogado da divisão dizendo assim: olha, um dia desse alguém criou um vídeo dizendo que os desbravadores tinham uma relação com a maçonaria. Não é que deu certo? E aí os irmãos começaram a compartilhar, e aí o rapaz disse assim: nós resolvemos investigar, e nós localizamos a fonte. E aí nós perguntamos: meu amigo, da onde você tirou isso, que desbravador e maçonaria? Não, nós olhamos ali aquele negócio de desbravador, e aí nós botamos ali maçonaria, e como deu certo, porque o pessoal começou a multiplicar aquilo ali, entendeu? E viralizou, e nós ganhamos um bom dinheiro. Mas de onde vocês criaram? Da imaginação. Irmãos, a Bíblia está dizendo para nós, desculpe, o Espírito de Profecia está dizendo para nós, e a Bíblia está dizendo para nós o quê? Que o verdadeiro sapato que protege, que faz com que o Evangelho avance, que você tenha condições de pregar o Evangelho e não ter os seus pés cravados pelo inimigo, é o quê? É o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Está aí o que ela escreveu. Tá? E olha bem o texto aqui. E ela diz assim: fui instruída a dizer a nosso povo, sigamos a Cristo. Não esqueçais que Ele tem de ser o nosso modelo em tudo. Podemos com segurança rejeitar as ideias que não se encontram em seus ensinos. Apelo para nossos ministros, para que se certifiquem de que seus pés acham colocados sobre a plataforma da verdade eterna. Acautelai-vos quando seguir vosso impulso, chamando de Espírito Santo. Alguns se acham em perigo de o fazer. A palavra de Deus não nos convida a ser sãos. A palavra de Deus nos convida a ser sãos na fé, capazes de dar a todos os que perguntarem uma razão de esperança, a razão da esperança que há, da fé que há em nós. Meu irmão, está aí novamente um outro texto, ela destacando, ela chamando inclusive a atenção dos pastores, dos ministros, para que não preguem uma outra mensagem que não seja a verdade eterna. Irmãos, não vamos usar o púlpito da igreja para inventarmos coisas, para criarmos coisas. Nós temos uma revelação segura, que é a palavra de Deus. A nossa mensagem, a base que vai fazer você impulsionar e mostrar a graça de Cristo, a bondade, a misericórdia, o perdão, chama-se justiça de Cristo. E eu quero dizer para vocês, nós poderíamos continuar aqui, ainda apresentando outros textos da irmã White, mas eu digo para vocês que não há necessidade disso. Deus, Ele está apresentando para nós que nós precisamos, nesse momento, calçar os nossos pés
com esse sapato, que é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Lembre-se que em algum momento, se o inimigo aparecer na sua vida, ou tentar intimidar você, não esqueça que todos nós temos um irmão mais velho. Jesus Cristo, ele é chamado o primogênito da criação. E por adoção, nós somos então adotados por Cristo. E ele é nosso irmão mais velho. E como irmão mais velho, é aquele que nos defende, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos protege. É aquele irmão que quando de repente está a turminha menor apanhando, ele vem para socorrer, porque ele é maior. Essa é a certeza que nós temos. A certeza de que nós temos em Cristo o nosso irmão mais velho. O inimigo, ele pode ter poder, mas Cristo é muito mais poderoso. E a mensagem de Cristo é muito mais poderosa. E Ellen White diz assim: o que nós precisamos em nossos dias é ter condições e habilidade para mostrar a verdade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a certeza de que são ferramentas usadas pelo poder de Deus para nos guiar. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de compreendermos também, Senhor, o ensinamento das Sagradas Escrituras, que nós possamos ser fortalecidos na graça de Cristo Jesus, que nós possamos ser revestidos pelo poder de Deus e que nós possamos fazer uso desses equipamentos de guerra que Deus nos concedeu. A palavra, a fé, os sapatos, a graça de Cristo Jesus, que nós possamos viver de acordo com o cristianismo, com o Deus que nós conhecemos. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe as pessoas que estão suplicando pela cura, pela libertação, pessoas que também estão agradecendo pela cura, que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre nós. Nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado, é o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém.